Fica comigo um instante, antes de qualquer palavra, antes de qualquer oração. Tem algo silencioso acontecendo aí dentro de você agora, como se o dia tivesse começado, mas o seu coração ainda estivesse tentando acompanhar, como se algo pedisse atenção e você nem soubesse explicar o quê. Antes de orarmos, deixa isso pousar dentro de você. Vamos olhar juntos para algo que parece simples, mas que muda tudo quando é vivido de verdade. No livro de Salmos, capítulo 118, versículo 24, está escrito: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Escuta isso com calma, não como uma frase bonita, mas como alguém que acordou, abriu os olhos e decidiu sentir alegria. Não porque tudo estava perfeito, não porque algo extraordinário tinha acontecido, mas simplesmente porque o dia começou. Consegue perceber o que está escondido aqui? A gente não sabe como era aquele dia. Não sabemos se ele tinha problemas, se havia dor, se havia preocupações esperando por ele. Mas mesmo assim, ele acorda e escolhe se alegrar. E isso muda tudo, porque talvez você esteja esperando algo mudar para então sentir alegria. Talvez você esteja esperando resolver algo, conquistar algo, sair de uma fase difícil para só depois permitir que o seu coração respire um pouco. Mas e se não for assim que funciona? E se a alegria não vier depois? Mas antes, fica comigo, não saia agora. Isso é importante, porque existe algo que a gente quase nunca fala. A alegria não é só um sentimento, ela também é uma decisão. Existe uma parte dela que nasce do que sabemos, de quem Deus é, do que Ele já fez. Mas existe outra parte que depende de uma escolha silenciosa que ninguém vê, mas que muda tudo dentro de você. E talvez seja exatamente aí que você tem se perdido, porque hoje tudo parece disputar a sua alegria. É como se existisse uma voz constante, comparando, mostrando, apontando, dizendo o que você ainda não tem, onde você ainda não chegou, o quanto outros parecem estar à frente. E sem perceber, você começa a olhar para a sua própria vida e ela parece menor. Você começa a medir quem você é, pelo que você ainda não conquistou, pelo que ainda não aconteceu, pelo que ainda falta. E quando isso entra no coração, a alegria começa a desaparecer, devagar, silenciosamente, quase sem você notar. E então vem aquela sensação difícil de explicar, como se nada fosse suficiente, como se sempre estivesse faltando alguma coisa. Isso não é por acaso. A falta de contentamento rouba a alegria, sempre, sem exceção. E hoje, isso está mais forte do que nunca, porque tudo ao seu redor mostra versões editadas da vida, momentos escolhidos, partes bonitas, vitórias, sorrisos, conquistas, mas quase nunca mostra o processo, a dor, as dúvidas, as noites silenciosas. E se você não vigia o que entra na sua mente, aquilo começa a moldar o que você sente e depois molda quem você acredita que é. Você começa a desejar o que nem sabe se precisa, começa a sentir que deveria estar em outro lugar, em outra fase, vivendo outra realidade, e sem perceber, constrói expectativas sobre algo que talvez nem seja verdade.
Escuta isso, com calma. Nem tudo o que você vê é verdade. Muitas vezes é uma construção, uma aparência, algo que alguém decidiu mostrar. E quando você começa a basear a sua vida nisso, não tem como a alegria permanecer, porque você está se comparando com algo que não é completo, não é real, não é inteiro. E mesmo quando é real, mesmo quando alguém realmente conquistou algo grande, ainda assim, existe algo que a gente esquece. A vida é processo. Ninguém chega a lugar nenhum de um dia para o outro. Ninguém constrói uma história inteira em um instante. Mas hoje, parece que existe uma pressão constante dizendo que você precisa ter tudo agora, acertar tudo, agora, ser tudo agora. E isso cansa, isso pesa, isso sufoca, porque você começa a sentir que está atrasado, que está ficando para trás, que não está acompanhando, e essa sensação vai tirando a sua paz pouco a pouco. Mas deixa eu te lembrar de algo bem simples e ao mesmo tempo profundo. Você não está atrasado, você está no seu processo. Cada pessoa está em uma estação diferente e estações mudam, elas não são permanentes. O que você vive hoje não é o fim da sua história, é apenas uma parte dela. E se você permite que essa fase defina a sua alegria, você entrega algo precioso para algo que é temporário. Não faz isso. Fica comigo mais um pouco. O apóstolo Paulo escreveu algo que revela um segredo que poucos realmente vivem. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 11 a 13, ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, que sabe o que é ter pouco e o que é ter muito, que já viveu ambas as realidades e em todas elas encontrou contentamento. Percebe isso? Ele não diz que sempre teve tudo. Ele não diz que sempre foi fácil. Ele diz que aprendeu. Contentamento se aprende. E talvez essa seja a parte que você ainda não percebeu. Você pode aprender a estar em paz, mesmo quando ainda não tem tudo. Você pode aprender a sustentar a alegria, mesmo quando ainda está no meio do processo. Mas isso exige consciência, exige decisão, exige um posicionamento interno, porque sem contentamento, a vida nunca é suficiente. Você sempre vai querer mais, sempre vai sentir que falta algo, sempre vai correr atrás de algo novo e ainda assim não vai encontrar descanso. E isso cansa a alma. Mas quando você aprende a se contentar, algo muda dentro de você. Uma estabilidade começa a surgir. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma alegria que não é frágil, que não se quebra facilmente. Eu me lembro de um tempo específico em que Deus estava me ensinando exatamente isso. Um tempo em que eu não tinha muito, um tempo simples, limitado, e mesmo assim havia paz. Uma paz que não fazia sentido, porque externamente faltavam coisas, mas internamente havia algo firme, algo estável, algo que não era abalado com facilidade. E às vezes eu ainda me perco disso. Às vezes a comparação tenta voltar. Às vezes a mente tenta correr para outros lugares. Mas eu volto, eu lembro, eu escolho novamente. Porque existe algo que acontece quando você vence essa batalha interna. Você começa a experimentar a presença de Deus de uma forma diferente, mais próxima, mais real,
mais constante, como se algo te envolvesse, como se você estivesse guardado, sustentado, coberto. E isso não tem comparação. Deus não se esquece de você, mesmo quando parece silencioso, mesmo quando os dias parecem iguais, mesmo quando nada extraordinário acontece, Ele continua presente, atento, conduzindo, trabalhando, mesmo que você ainda não veja. E se hoje parece difícil, se hoje parece que falta algo, se hoje a comparação tem tentado roubar a sua paz, então talvez esse seja o momento de parar, de respirar, de olhar para o que você já tem e reconhecer que Deus nunca deixou de cuidar de você. E a partir desse lugar, algo começa a mudar. Porque quando você aprende a encontrar alegria no que Deus já colocou nas suas mãos, o amanhã deixa de ser uma ansiedade e passa a ser uma continuação do cuidado dele. E sem perceber, você começa a descansar. Se isso está tocando em você agora, se você reconhece esse ciclo, essa comparação, essa inquietação, então fica. Não sai agora. Deixa isso se transformar em oração. Não como uma obrigação, mas como um desabafo, como um encontro, como alguém que finalmente decide parar de fugir e começar a ser verdadeiro diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este novo dia. Eu te agradeço porque, mesmo sem perceber, o Senhor já estava cuidando de cada detalhe antes mesmo de eu acordar. Eu te agradeço porque este dia não é comum. Ele foi feito por ti, pensado por ti, sustentado por ti. Hoje, eu reconheço que muitas vezes eu me perdi, eu me deixei levar pela comparação. Eu olhei para a vida de outras pessoas e comecei a medir a minha própria vida a partir disso. Eu deixei que aquilo que eu não tenho falasse mais alto do que tudo aquilo que o Senhor já me deu. Eu confesso que muitas vezes me senti para trás, insuficiente, como se eu não estivesse onde deveria estar. E isso foi entrando no meu coração, moldando meus pensamentos, afetando a forma como eu me via. E hoje, eu coloco isso diante de ti. Perdoa-me por não reconhecer a tua bondade como deveria. Perdoa-me por tratar as tuas bênçãos como pequenas, só porque elas não se parecem com as de outras pessoas. Perdoa-me por desprezar aquilo que é silencioso, aquilo que não aparece, mas que carrega o teu cuidado. Muda o meu coração, de dentro para fora. Arranca de mim toda a mentalidade construída sobre comparação, toda a visão distorcida, toda a mentira que eu aceitei como verdade. Limpa a minha mente, restaura a minha forma de ver. Abre os meus olhos para enxergar com clareza, para reconhecer a tua mão em coisas que eu ignorei, em detalhes que eu deixei passar, em bênçãos que estavam presentes, mas que eu não valorizei. Ensina-me a encontrar alegria no hoje, no agora, no que já está diante de mim. Ensina-me a não desprezar este momento, só porque eu estou distraído, olhando para outro lugar. Ensina-me a viver o processo, a respeitar o tempo, a entender que cada fase tem propósito. Ajuda-me a aceitar que eu não preciso estar na mesma estação que ninguém, que a minha jornada é única, conduzida por ti, com sabedoria,
com intenção, com cuidado. Ensina-me a confiar no processo, a crescer sem pressa, a entender que tempos escondidos não são tempos perdidos, que esperar não é fracassar, que começar pequeno não é vergonha e que avançar devagar ainda é avançar. Quando a tua mão está sobre mim, em qualquer estação, Senhor, me ensina a permanecer. Se for um tempo de alegria, guarda o meu coração humilde. Se for um tempo de estiramento, fortalece a minha fé. Se for um tempo de silêncio, sustenta a minha paz. Se for um tempo difícil, firma a minha confiança de que o Senhor continua me conduzindo. Eu escolho acreditar de todo o meu coração que o Senhor é capaz de me levar até o fim, que o Senhor não abandona o que começa, que a minha história não será deixada pela metade, que a minha vida está segura em tuas mãos. Tira de mim a necessidade de me comparar e me ensina a permanecer na minha própria caminhada, a reconhecer a tua direção, a confiar, mesmo quando eu não entendo tudo. E hoje eu também te agradeço por tudo aquilo que eu não agradeci como deveria. Obrigado pela vida, obrigado pelo cuidado diário, obrigado por nunca me deixar, obrigado por estar presente, mesmo nos dias comuns, mesmo nos momentos silenciosos. Obrigado porque o teu amor não muda, porque a tua misericórdia se renova, porque o teu cuidado é constante. E hoje eu decido não ser governado pelo que me falta. Eu decido não permitir que a comparação roube a minha paz. Eu decido encontrar satisfação na tua bondade, descanso na tua fidelidade, alegria naquilo que o Senhor já me deu. Eu recebo este dia como um presente teu e eu escolho me alegrar nele. Em nome de Jesus. Amém. Each night, each morn, we watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. With every field and rising sea, the sounds of all, and with every change we'll always be where hope's not lost but found. It is all in our hands, it is all in our
city's all in our hands.